Oh, Jesus, querido, aleluia, glória a Deus. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Oh, aleluia, glória a Deus, eu te adoramos, Pai, aleluia. Oh, Deus, quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença, aleluia, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença, só com tua presença. É tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz prosperar, é a tua presença que me faz caminhar, é a tua presença que muda minha vida e me aviva. É a tua presença que está aqui, é a tua presença eu posso sentir, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença.
tua presença. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É a tua presença. Oh, glórias ao Senhor, aleluia, te adoramos, Pai, aleluia. Oh, Deus vivo, aleluia. É a tua presença, Jesus. Oh, glória, Aleluia, Espírito aleluia. de Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia, te adoramos, meu Pai. Oh, Jesus querido, glória a Deus, aleluia. Maravilha. Glórias ao Senhor, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Oh, Jesus querido, aleluia, glória a Deus. Já sentimos essa presença aqui neste lugar, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor, aleluia. Deus da glória, aleluia. Nem sempre é fácil entender a tua vontade, bater de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta, por quê? Olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acha em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento adorarei. Oh, 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 eu te adorarei. Mesmo que não aconteça do meu jeito, me ensina a entender. Somente, Senhor, é melhor pra mim. E se eu questionar o porquê, me lembra de um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acha em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento adorarei. Em tempo e fora de
te adoramos, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Gostoso esse lugar, meu irmão. Vamos lá vocês colocar de pé. Vou chamar aqui o pastoral. Está orando pelo preletor da noite nesta noite. Que Deus venha lhe usar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos estar orando neste momento, amém? Pai amado, Pai querido, te damos graça por mais essa oportunidade de poder estar na Tua presença. Te agradecemos por cada vida, por cada irmão que chegou neste lugar. Te pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. O Senhor dê graça, sabedoria, unção, autoridade nesta noite. E que Ele venha transmitir, Pai, aquilo que cada um precisa ouvir nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor nessa noite. É motivo de alegria estar aqui novamente, em companhia do pastor Álvaro, a missionária, sua esposa, a igreja, meu amigo, meu irmão João, Sheila, todos nós aqui reunidos, né? Para adorar o nome do Senhor, né? Não temos outra missão nesta noite a não ser adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aquele que vive, que reina para sempre, aquele que nos deu a vida eterna, aquele que nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda seta maligna, de tudo aquilo que é contrário ao Evangelho de Jesus. Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa ortodoxa. O que é uma pessoa ortodoxa? Uma pessoa que procura andar segundo os mandamentos de Cristo e segundo o Evangelho de Cristo e segundo o que os profetas e os apóstolos e Jesus Cristo ensinou. E o apóstolo Paulo também ensinou nas suas cartas. E nós sabemos que o nosso livro, que é o livro da vida, que é a Bíblia Sagrada, ele é dividido em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, Deus chamou Moisés para ele compilar, para ele escrever, inspirou ele a escrever, deu as leis, né, de todo o Antigo Testamento para Moisés. Então a lei foi escrita por Moisés. E a graça foi escrita no nosso coração por Jesus Cristo. Aleluia. Não é? Os dois libertadores. O libertador do povo de Israel, que é Moisés, e o libertador de todo mundo, de todas as pessoas, que é Jesus Cristo, o Senhor, né? Nossos dois libertadores. Claro que o maior sempre é Jesus Cristo, porque lá no deserto Jesus estava guiando o povo de Deus, né? O anjo às vezes estava lá na frente, guiando o acampamento, e às vezes ele estava lá atrás, guiando o acampamento, mostrando, né, a direção que deveria tomar. E hoje também Deus continua mostrando para nós a direção que nós devemos tomar, a partir da sua palavra, dos seus ensinos, né? E nós estamos, graças a Deus, procurando tomar essa direção, né? Nós estamos na direção de Deus. Nós estamos indo para a Canaã celestial, né? Onde Ele manda leite e mel, né? As coisas que Deus preparou para nós. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouco de Moisés, de como ele chegou, né? Das suas tribulações, das suas dificuldades, das suas agonias, e de como ele conduziu o povo. Nós vamos falar um pouco sobre ele, né? Dos seus livramentos. Aleluia! Então vamos lá abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 8 ao 14. Vou fazer duas leituras nessa noite. Êxodo, capítulo de número 1, versículo 8 ao 14. Que diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel
é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram-se sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa dos filhos, que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão ou serviço, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviram com dureza. Aleluia. Glória a Jesus. Então aqui começa a história, podemos assentar, do êxodo, de como Deus trabalhou para livrar o povo de Israel. Faraó não conhecia José, porque José já tinha passado. Aqui haviam 400 anos que o povo estava no Egito. O povo foi para o Egito, ficou 400 anos servindo lá e começou a servidão do povo, né? E aqui a palavra está dizendo que quanto mais Faraó batia neles, quanto mais Faraó judiava deles, quanto mais dura serviço Faraó colocava sobre eles, quanto mais trabalho pesado colocava sobre eles, mais eles cresciam em número de pessoas. Cresceram tanto que ficaram maior do que a população dos hebreus, ficou muito maior que a população dos egípcios. E Faraó, temeroso com aquilo, então ele toma uma decisão que ele tinha que parar com o crescimento deles. Satanás sempre tem seus ardis. E o que ele imaginou na sua cabeça? Que matando todas as crianças, os meninos, apenas os meninos, iria dar um basta no crescimento de Israel, por muito tempo. E na realidade, né, isso tem um fundo de coerência, né? E ele manda as parteiras matarem todas as crianças, todos os meninos. Mas as parteiras conheciam a Deus. E elas ouviram a voz de Deus e obedeceram a Deus. E elas primavam, mesmo sendo parteiras, elas primavam pela vida das crianças. Elas guardaram a vida das crianças. E elas disseram, nós não podemos matar eles, porque quando nós vamos para matar eles, que estão saindo do ventre, eles já nasceram aí já é tarde, aí nós não conseguimos mais exterminar eles. E aí Faraó, como é Satanás, ele é uma figura de Satanás, e o que ele faz? Ele enjambra outro pensamento na sua cabeça. Ele diz, bom, já que não conseguimos com as parteiras, vamos fazer o seguinte, vamos largar eles no rio, para eles morrer afogados. E ele manda os seus servos buscar as crianças para jogar no rio, para eles serem afogados. E Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela tem, já que é para ele largar ele no rio, e Deus também. Satanás tem estratégia, mas Deus é mais estratégico do que Satanás. Satanás está indo e Deus já foi e já voltou 10 vezes. E Deus conhece os pensamentos do coração humano. E ele já tinha um projeto na vida de Moisés. Então o Joquebede faz aquele cesto com betume, que é piche, faz aquela arca com tampa, coloca Moisés dentro e lança ele no rio. Estou correndo da história, né? Lança ele no rio
para que ele fosse salvo. Moisés, o nome de Moisés quer dizer tirado das águas. Então, Miriam, que era filha, que era irmã de Moisés, mais velha, acompanha Moisés enquanto ele ia rio abaixo, no meio dos juncos, o cesto. O cesto vai parar nas terras do palácio de Faraó. E ali, nas terras do palácio de Faraó, as servas da filha de Faraó estavam se banhando e viram a criança, viram aquele cesto. E Miriam acompanhou. Quando elas viram aquele cesto ali, elas disseram: olha, tem um cesto. Abriram, mostraram para ela, ela se encantou, porque Moisés era muito bonito, muito lindo. Uma criança muito maravilhosa. Então ela levou para ele a providência de Deus. Quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, quando Deus tem um projeto na vida do servo seu, ninguém pode impedir, muito menos Satanás. Porque é Deus que guia os passos da pessoa. É Deus que vai abrindo o caminho. É Deus que vai mostrando a situação que vai acontecer para a pessoa. Então, ali naquela situação, ele é colocado e Miriam se apresenta para ele, mas eu tenho uma ama que pode cuidar dele. E a ama que para cuidar dele é a própria mãe dele. Ela leva então Moisés de novo para casa. Leva Moisés para casa. Moisés fica até os 7 anos na casa dele, sendo cuidado pela mãe dele. E aos 7 anos ele volta para o Egito. Porque ele não era mais da mãe dele. A mãe dele só ficou sendo ama dele. E aí ele volta para o Egito para ser filho da filha de Faraó. E lá ele se cria lá no Egito, né, com todas as pompas de um príncipe. E lá ele estuda todas as leis do Egito. Ele conhece todos os ídolos do Egito. Lá ele se forma um guerreiro do Egito. Então aquilo automaticamente vai criando na sua mente, ele vai se distanciando de Deus. Porque ele ficou no Egito até os 40 anos, sendo ensinado. Dos 7 até os 7 ele aprendeu com a sua mãe. Depois dos 7 até os 40, mais 33 anos, ele ficou no Egito. Veja bem, 33 anos. 33 anos foi a idade que Jesus foi crucificado. Foi a idade do ministério de Jesus, que terminou o ministério de Jesus. Não é? Com 33 anos. E ele é o príncipe do Egito. Ele está lá cuidando do Egito. E ele, numa dessas investidas, numa dessas saídas, que ele sai do meio lá do palácio, para ver como é que estava a situação fora do palácio, ele vê 2 pessoas brigando. E ali haviam 2 pessoas brigando, era um egípcio e um hebreu. E ele tomou as dores do hebreu. Se lembrou que o hebreu era irmão dele por nação, né? Ele tomou as dores do hebreu e foi, como ele era um guerreiro, né? Ele foi e matou o egípcio. Para não contar lá no Egito que ele tinha matado o egípcio, ele enterrou o egípcio. Mas daí você pode dizer assim: não, mas ele era o príncipe, ele podia chegar lá e dizer: ó, Faraó, aconteceu um problema, essa situação, né? E eu tive que matar a pessoa. Mas ele matou pelo motivo errado. Ele matou porque ele defendeu o hebreu. Porque ele defendeu o israelita. Não porque tivesse. Porque se ele chegasse no Egito e dissesse: ó, Faraó, eu matei o egípcio porque ele, né? Ele se revoltou contra mim, eu sou um príncipe, e ele não poderia se revoltar contra mim, e eu matei ele, enterrei ele, enfim. E o Faraó teria perdoado ele. Mas nesse caso aqui, não, ele matou por causa do hebreu, por causa do seu irmão israelita. E quando ele, novamente, outro dia ele sai, e ele vê 2 de novo discutindo. Nesse momento tem 2 discutindo. Vê como é que é o projeto de Deus na vida de Moisés. Chegou o momento de Moisés sair do Egito.
chegou o momento, lá no Egito, Moisés era livre para os egípcios, mas para Deus ele era um escravo. Ele era um escravo daquela situação, ele era um escravo daqueles deuses, ele era um escravo daquela vida. Ele era uma pessoa que tinha todos os benesses do Egito, como príncipe. Depois do rei, quem mandava era ele e seu outro irmão, meio-irmão, lá do Egito. Mas não, ele viu dois irmãos aí, hebreus, israelitas, brigando. E ele chegou, por que, irmãos, vocês estão brigando? Ele se lembrou que eles eram irmãos. Daí um deles disse assim para ele, escuta, tu quer ser juiz entre nós? Por que tu quer ser juiz entre nós? Ninguém te chamou aqui? Quem tu quer te meter? E aí ele disse, não, eu quero que vocês não briguem. Quem te fez juiz entre nós? Por acaso tu quer fazer conosco que nem tu fez com o egípcio? Lembrou ele que ele tinha matado o egípcio. Então aquela pessoa que estava brigando ali com o outro, era o mesmo que ele tinha livrado do egípcio. Entendeu? Era a mesma pessoa que ele tinha livrado do egípcio. Era a mesma pessoa. Só que agora aquela pessoa se lembrou do que ele tinha feito para livrar ele. Mas acusou ele. Ele disse, esse negócio foi descoberto, agora não tem mais jeito. Se eu voltar para o palácio, eles vão me matar. E ele foge. Ele foge. Uns dizem que ele andou 480 quilômetros. Outros dizem que ele andou entre 700 e 800 quilômetros entre Midian e o Egito. Foi parar lá no meio do deserto. Lá em Midian. Deus estava livrando ele. Deus estava tirando ele. Pense bem. Uma pessoa que é um príncipe, é um rei. Agora já não é mais nada. Acabou. Porque ele não era descendente daquele lugar. Porque ele não foi chamado para aquele lugar. Nunca nem nós não fomos chamados para o mundo. É por isso que Deus nos tirou do lugar. É por isso que Moisés, nesse ponto aqui, ele nos dá um ensinamento. E aquele que é do mundo vai continuar no mundo. Aquele que é de Deus vai partir para Deus e vai ficar com Deus. E um dia Deus vai cumprir o plano que tem na sua vida. É assim que funciona a obra de Deus. Né? Nós não entendemos ainda os projetos de Deus na nossa vida. Mas Deus sabe os projetos que Ele tem. Então Ele caminha todo esse trajeto. Estou correndo aqui para até, nem estou lendo meus esboços aqui, porque eles estão meio compridos. Ele caminha todo esse trajeto. Quando ele chega lá em Midian, ele chega num lugar, num poço, que eles estão dando água. E tem alguns pastores, algumas pessoas lá, alguns guerreiros lá, que querem alimentar o seu gado com a água. E não querem deixar as filhas de Moisés, já estavam querendo maltratar as filhas de Jetro, de Reuel, que era o sacerdote daquele lugar. E Moisés chega bem na hora para libertar elas. Porque eles já estavam atacando elas para querer destruir elas, para querer ficar com o poço. Mas o poço não era deles, o poço era de Jetro. Então Moisés se lança e briga com vários e ele vê se eles todos, corre com eles. E aí a filha de Jetro vai e fala para o pai dela. E o pai dela conta a história, o que aconteceu, como ela foi liberta por aquele egípcio, porque ele correu tanto que ele esqueceu até de tirar as vestimentas do egípcio. Ele chegou lá e estava vestido de egípcio, pintado de egípcio, porque se pintava tudo, né? Mas era todo pintado, né? Não é que nem hoje as mulheres muitas são todas pintadas, né? Mas naquele tempo os homens também se pintavam, viu? Cara, todo mundo. Então, chegando lá, diz, não, e onde é que está o egípcio? Disse a Jetro assim, o egípcio está lá, vai lá e chama ele. Convida ele para comer pão com nós. Aí ele convidou. E o plano de Deus já aproximou Jetro de Moisés. E Jetro já gostou de Moisés. E Jetro já ficou amigo de Moisés. E já ofereceu uma casa para Moisés morar. Uma tenda, né, no caso, lá no meio do deserto. E Moisés fica morando ali.
e já casou com a filha de Jetro. Já ficou por ali mesmo. E aí ele fica mais 40 anos naquele deserto. Ele fica 40 anos mais. Com 40, ele saiu lá do Egito. Chegou no deserto. Ficou mais 40. Deus levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Moisés. 40 anos. Como Deus às vezes tem trabalho para tirar certas coisas de dentro de nós, né? Deus tem trabalho às vezes para tirar certas coisas de dentro de nós, que nós achamos que nós estamos certos. Não, nós estamos certos, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos cantando para Deus, nós estamos pregando para Deus, mas tem muita coisa que ainda nós não pagamos, que Deus não conseguiu tirar de dentro de nós. E nós vamos ter que lutar muito. E aí Deus pega Moisés e coloca ele lá no deserto. E aí Moisés, de príncipe do Egito, aquela glória, aquela fama, ele vai ser um pastor de ovelhas. Pegar o frio do deserto na noite, ficar na solidão do deserto. Muitas vezes Deus tem que nos carregar para a solidão do deserto, para nos ensinar. E ele fica lá, para esquecer os deuses do Egito. Ele levou 40 anos para se lembrar do Deus da salvação dos seus irmãos. Ele levou 40 anos. Mas Deus não tarda e nem falha. Ele está sempre presente. Moisés um dia estava lá, uma noite, olhando para a mesma sarça. Ele sempre olhava para aquela sarça, mas aquela sarça tem algum problema. Aquela sarça, eu acho que ela tem uma situação na vida dela, aquela sarça. Ele tinha até uma comunhão, acho que aquela sarça. De tanto que ele olhava para ela. Daqui a pouco ele olhou, mas essa é uma árvore, mas quem que essa árvore quer comigo, será? Tem algum problema, alguma situação? Aí um dia ele começou a olhar para aquela sarça começou a criar vida. Aquela sarça começou a criar vida. Aquela sarça começou a arder. Aquela sarça começou a fumegar. E tão terrível quanto ela brilhar, criar vida, fumegar, ela começou a falar. A sarça começou a falar com ele. Aleluia. E a sarça diz para ele: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Eu sou o Deus do teu pai Jacó. Eu sou Deus do teu pai Isaac. Aleluia. Olhou para aquela sarça. E a sarça falou para ele: não chegues aqui. Não olhes direto para mim. Tira as tuas sandálias. Porque às vezes nós pensamos que nós fizemos a obra de Deus de qualquer jeito. Mas o sagrado, nós temos que saber separar do profano. O sagrado para Deus é a nossa dedicação, é o nosso coração, é o nosso pensamento. É perguntar para Jesus todos os dias: Jesus, eu estou te agradando? Eu estou fazendo conforme tu quer que eu faça? E aí Moisés começa a ouvir a sarça,
começa a ouvir a Deus. Aí ele entende que Deus falou com ele, que era Deus, o Deus dos pais dele que estava falando com ele. E Deus se apresenta para ele, dizendo essas palavras. E ele disse: volta agora. Acabou tua missão aqui no deserto. E aí, quando é que será que vai acabar a nossa missão? Nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não podemos estar longe daqui. Pode ser que amanhã termine o nosso deserto aqui e Deus nos envie para outro lugar. Acabou a tua missão. Agora tu vai e liberta o meu povo. Tu vai e liberta o meu povo. E Moisés diz: mas aí, o que eu vou dizer para eles lá? Faz 40 anos que eu não vejo eles. Faz 40 anos que eu não falo com eles. O meu pai e minha mãe já partiram. Vai e liberta o meu povo da escravidão. E o povo estava sob jugo da escravidão. E ele volta. Deixa para trás sua família, sua esposa, os 2 filhos. Ele tinha uma vida boa. Claro que a vida no palácio era muito melhor, né? Porque no palácio ele tinha cama boa, tinha casa boa, tinha lugar bom para morar, tinha roupas de rei, de príncipe. E lá no deserto ele morava numa tenda, dormia no chão. Quando não dormia lá no deserto de Miriam, lá de Midian, lá fora, cuidando das ovelhas, ao relento, na solidão da vida. E aquela solidão, ela trouxe para ele muitos bons pensamentos. Lá no Egito, que o Egito transforma as pessoas nessas coisas, só maldade, só vingança. Não é assim o mundo? É maldade, é vingança, é perseguição, é coisas erradas. Lá é o Egito. Mas na obra de Deus não é assim. E ele, de brabo, terrível que ele era, guerreiro, a Bíblia depois diz que ele era muito manso, muito tranquilo. E aí Deus deu aquele fardo para ele. Ele não foi eleito por ninguém. Não foi eleito. Mas ele herdou um país de 3 milhões de pessoas para conduzir rumo a um novo país, ao projeto de Deus para a vida daquele povo. O projeto de Deus ainda está nas nossas vidas. Ele está diante de nós. Às vezes nós não vemos. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós murmuramos. Moisés também murmurou muitas vezes no deserto. Você não pensa que não. Naquele tempo, 40 anos, ele dizia: mas eu morava lá, né? Tinha tudo, agora estou aqui, né? Dessa situação. É inerente o ser humano fazer isso aí. É inerente resmungar. E ele resmungou 40 anos, até que Deus falou com ele, né? Até que Deus falou com ele: não, agora tu não é mais príncipe. Agora tu é o libertador do meu povo. Que eu acho interessante que ele foi o libertador, foi o pastor, ele escreveu 5 livros aqui, o Pentateuco da Bíblia, e ele não ganhou um tostão com isso. Ele não ficou rico, ele não ficou milionário, ele não ganhou nenhum tipo de condução, não ganhou nada. Ele teve muita luta também com o povo. Aí Deus transformou ele num homem muito manso, muito humilde, para ele poder suportar a carga de quase 2 milhões de pessoas. Às vezes Deus tem que transformar nós em pessoas humildes para nós poder suportar a carga.
da miséria espiritual que Moisés vivia no Egito, sob aquela carga daqueles deuses malditos. Ele saiu para a glória de Deus, para a glória espiritual, para receber a presença de Deus, para andar com Deus, andar tanto com Deus que Deus falava cara a cara com ele, frente a frente. A Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus, mas Moisés viu, que ele esteve frente a frente com Deus. Homem que sobe ao Monte Horebe, fica 40 dias orando, mas para orar uma hora é uma luta. É uma luta. É uma luta. Moisés ficou 40 dias da primeira vez, das primeiras tábuas, e elas foram quebradas por causa do pecado do povo. E depois ele volta de novo ao Monte Horebe, e mais 40, para de novo Deus escrever. Porque não foi Moisés que escreveu as tábuas da lei, foi Deus, foi o dedo de Deus. O dedo de Deus que escrever nas nossas vidas, irmão. Coisas boas, coisas maravilhosas. E não é para essa vida, é para a próxima. Dessa aqui nós vamos ter muita luta e tribulação, que nem Moisés. Ficamos em pé, gente. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade dessa noite, pastoral, irmão, e a graça de Deus. Eu vim aqui esta noite, foi muito bom. A gente já os louvores, já sentiu a presença de Deus, né? O importante é isso. Quando a gente vem no culto, a gente tem que sentir a presença de Deus. Senão a gente sai vazio e não é a mesma coisa. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Obrigado. Glória a Deus. Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, entrar na mensagem, entender a mensagem. Presbítero Irineu, eu conheço ele desde 2019 e eu aprendi muito com esse homem. Ele é o professor das escolas dominicais da Assembleia de Deus. Até ano passado, agora a gente estava fazendo ainda, mas por A ou B lá o pastor achou melhor dar uma parada e a gente parou. Mas a gente continua aprendendo, né? Cada pregação que esse homem faz, eu aprendo muito, porque a gente nunca sabe tudo o que está escrito na Bíblia. E é como eu sempre digo, né? A Bíblia é um livro que ela se renova a cada dia. Se eu ler o mesmo texto do presbítero Irineu, eu vou falar algo diferente. Então a gente está sempre aprendendo. E isso é muito bom, né? Amém. Muito bom. Seja sempre muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus.
Vamos orar a Deus então.